Bem, nós vamos seguir adiante agora. Vamos para o próximo painel. Tudo prontinho já? Então vamos convidar a nossa participante aqui. O painel tem o tema O Caminho do Poder. Nós gostaríamos de convidar ao palco a atriz, autora, palestrante, empreendedora e empresária, Leca Begliomini. Vamos recebê-la, senhoras e senhores. Vou passar para você as coisas todas. Segura. Só a apresentação já quase uma palestra, né? Desculpa, olha aqui. Aqui você volta a palestra, aqui você adianta e aqui eu volto. Então você vai usar Boa tarde a todos. Vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre esse caminho que a gente entende como o caminho do poder, né? E o que é, onde está o real poder, para que a gente enfrente essa nova fase da vida, o segundo ato, vamos chamar assim, com alegria, com tranquilidade, se sentindo realmente apropriados daquilo que a gente é. A minha história é meio peculiar, porque desde muito nova eu lutei para encontrar o poder nos lugares mais improváveis, na certeza de que isso me transformaria numa mulher plena. Quando eu era criança, meu sonho era virar uma estrela. Eu via as meninas virando e eu acreditava que aquela leveza o meu corpo não tinha, que eu nunca conseguiria executar com leveza aquele movimento que eu achava tão bonito. Fazia balé na época, e uma professora uma vez chegou para mim e disse assim: você não pode fazer balé, a sua coxa é muito grossa. Isso eu era ainda criança. E fui para casa com essa frase, sentindo as minhas coxas as mais pesadas do mundo. Quando eu cheguei em casa, consumindo o que tinha de lazer na época, eu via de um lado a Mônica, no gibi, que era uma gordinha valente que lutava para ser respeitada, com um coelhinho na mão, e do outro lado a Kate Moss, brilhando nas passarelas. E quem quer ser a Mônica quando vê a Kate Moss, não é mesmo? A infância dos anos 80 era assim. E tudo que eu consumi de arte, a gente acha que o que a gente consome não nos abala, mas isso tudo vai ficando arquivado numa caixa preta que a gente vai carregando ao longo da vida, né? E todos os sinais diziam que a gente não era boa o suficiente. Vocês já perceberam como a gente cresce? Desde pequenininho ouvindo que a gente não é bom o suficiente? E todos esses arquivos ficaram lá, registrados na minha caixa preta, que era o que formava o que eu realmente sou. E aí, com o tempo, eu notando isso, eu olho para o espelho e me sinto absolutamente inadequada. A adolescente que eu me tornei continuou com a vontade de virar uma estrela. Dessa vez, não mais o que me impedia era a leveza do movimento, mas sim a liberdade que eu não tinha dentro do meu próprio corpo. Eu cresci com uma vergonha do corpo que eu não conseguia. Se eu fosse para ir para uma praia, eu ficava lá sentada numa posição estudada, o dia inteiro sofrendo, porque eu tinha medo de levantar e mostrar que a minha barriga não era perfeita ou que a minha perna não era perfeita. E olhava as pessoas que executavam a estrela em caminho, assim, indo para o mar, e achava aquilo de uma liberdade que eu sonhei por muitos anos ter dentro de mim mesma, e que eu não conseguia simplesmente encontrar num processo muito sofrido. Nesse dia, eu me olhei no espelho de novo, e o meu olhar era puxado por tudo aquilo que eu considerava que era um defeito. E me perguntava muito o que eu tinha que fazer para me sentir adequada. E, nesse dia, eu fiz um pacto, desses pactos sombrios que a gente faz pela vida, né? Porque eu entendi que eu precisava me adequar, que eu não teria sucesso se o meu corpo não fosse o corpo certo, que eu não teria sucesso se eu não tivesse a educação submissa que uma mulher devia ter, e mais uma lista de coisas que a sociedade vai nos impondo ao longo dos anos e nos determinando que é o belo, é onde está o poder. E aí começou a minha luta pelo poder. Na época, anos 90, os remédios de regime, as anfetaminas e os médicos malucos que tinham por aí receitavam qualquer coisa. E eu me entupi de tudo que era possível para ter um corpo que se adequasse àquela imagem de poder que eu queria ter. Eu não queria ser a pessoa que via a vida passar pela janela. Eu queria ir lá e viver. E eu entendi que eu não viveria no lugar onde eu poderia viver, onde eu tinha capacidade para viver, se eu não adequasse a minha imagem externa àquilo que as pessoas imaginavam ser uma imagem de poder. E comecei, assim, a tomar muitos remédios e a fazer um caminho que me adoeceu. Eu desenvolvi transtornos alimentares, eu desenvolvi transtornos de imagem,
Mas, curiosamente, foi uma época que eu comecei a minha vida profissional. Eu fui dona de uma das maiores agências de promoções de eventos, de mailing e produção de festas, nessa época. E quanto mais o peso da balança diminuía, mais os números da conta bancária subiam, me comprovando que eu estava certa naquilo que eu imaginava ser o lugar de poder. Abri uma das primeiras empresas de valet que operaram em São Paulo, e o sucesso vinha cada vez mais, às custas de eu guardar cada vez mais profundamente naquela caixa preta quem eu realmente era de corpo, alma e mente. Fiquei com aquilo lá escondido, falei, não vou abrir essa caixa nunca, ninguém há de descobrir. Porém, mesmo tendo conquistado tudo isso, um poder social muito forte, porque eu trabalhava na noite e fazia listas de convidados com as pessoas mais importantes de São Paulo, artistas, celebridades, empresários. Tinha um poder social, o corpo magro, que eu imaginava que me abriria tantas portas. Tinha tudo. Toda a lista lá da revista Nova, do que a gente devia ter para ser poderoso, eu tinha ticado. Só me faltava uma coisa, que era a fama. Falei, bom, então, já que eu cheguei aqui, percebi, mesmo tendo tudo isso que eu tenho, que eu não sou boa o suficiente, que eu não consegui estar feliz, que um buraco dentro de mim se abria para um vazio que eu preenchia com cada vez mais compulsões, e vivendo nessa sociedade compulsiva, onde a gente sempre joga as nossas conquistas para o próximo passo, para o próximo quilo, para o próximo job, para mais um pouco de dinheiro na conta. Isso tudo foi me consumindo de uma forma que eu tinha certeza que na minha lista só faltava fama. E aí eu saí desse universo AAA e fui para o BBB. Fiz parte do primeiro Big Brother Brasil, onde pela primeira vez eu falei sobre transtornos de imagem e transtornos alimentares, que na época nem muito nome tinham. E nem eu sabia lidar com isso. Fiquei famosa e, para minha tristeza, esse lugar não me fez a pessoa plena que eu imaginei que eu pudesse ser, com todas essas conquistas. Quer dizer, eu tiquei tudo aquilo que me falaram que era importante. E, mesmo assim, o poder não estava lá. E, participando do Big Brother, eu vejo que lá é um jogo de eliminação não diferente da vida, né? A gente compete, mesmo não querendo, porque a gente só está bem quando tem alguém pior. O jogo de eliminação que se faz dentro do Big Brother é um jogo de eliminação social que eu acredito que, quando se instituiu essa sociedade capitalista que a gente vive, eu prefiro imaginar, que as pessoas imaginavam que tinha recursos para todos. E, ao ver que não tinha, começaram a se dar os cortes. E o topo era para muito poucos. Esses cortes se davam pelo quão magra você era, pelo quão educada você era, pelo quão rica você era, e tantos outros poderes que a gente acredita que são poderes reais. Só que eu vi que, quando eu cheguei lá no topo, não conseguindo virar a estrela fisicamente, eu virei uma estrela figurativamente, mas era um lugar onde eu estava absolutamente sozinha. E eu realmente não acredito numa estrela que brilha sozinha. Eu acho que a gente brilha quando a gente é constelação. E essa pirâmide parou de fazer sentido para mim. Até porque eu cheguei lá e as minhas compulsões aumentaram, os meus vazios aumentaram, a minha solidão era imensa. E eu falei, uai, não é aqui que está a felicidade? Não é aqui? Eu consegui tudo. Fiquei numa luta interna, me mantendo nesse lugar, porque também é difícil abrir mão de coisas confortáveis, que a gente aprende a gostar. Mas tinha algo dentro de mim muito infeliz. Através do tempo, aí eu tive filhos, me casei, tenho uma família maravilhosa, e comecei a entender que, se o poder não estava lá, eu tinha que entender qual era o caminho para resgatar esse meu poder. E aí eu voltei lá para o espelho e falei, poxa, as suas promessas foram mentirosas. E abri a tal da caixinha preta, onde eu tinha guardado quem eu realmente era. E dentro dessa caixinha, eu acredito muito que Deus dá um pacotinho para cada um, né? E dentro desse pacote, as qualidades são singulares. Aquilo que você tem de principal na vida é só seu. O sucesso não é um conceito igual para todo mundo, o sucesso é individual. E quando você olha para aquilo que realmente você tem e se empodera daquilo, você entende onde está o seu real poder. Você potencializa seus talentos. O outro não te representa uma ameaça. Porque quando você chega no topo de uma pirâmide social, onde você conquista seu lugar, porque você está desestruturando o outro, ou porque não tem ninguém, porque tem alguém pior, né? Você é mais velho, você é mais jovem porque tem alguém mais velho. Você é mais bonito porque tem alguém mais feio. Então, chegar lá em cima, baseando o seu caminho na desestruturação do outro e se mantendo plena porque tem alguém pior, com certeza vai te trazer um vazio
e um lugar de desempoderamento, um caminho de desempoderamento, que é o segredo do sucesso do desempoderamento. Então, eu comecei a me apropriar disso tudo. Eu não tinha o hábito de me olhar no espelho e gostar do que eu via, mas eu passei a praticar isso. Através da minha consciência, eu fui resgatando todos os meus talentos. Eu olhava no espelho e falava, talvez eu não tenha o corpo que eu sonhei ter, mas eu tenho a criatividade que outra pessoa não tem. Talvez eu não tenha a pele que eu gostaria de ter, mas eu tenho a comunicação, que é um talento que talvez outra pessoa que tem a pele não tem. E comecei a me apropriar de todas essas coisas. E comecei a me sentir alguém verdadeiramente poderosa. Então, eu com esse caminho todo, que foi um caminho todo permeado por doenças, por transtornos, né? Para quem não vive o transtorno de imagem, o transtorno alimentar, não entende o tamanho da prisão que quem vive isso se coloca. Porque a gente deixa de viver momentos da vida. Você deixa de ir na praia mergulhar com seus amigos quando você é jovem. Você deixa de sair porque você não está se sentindo confortável dentro daquilo que você é. Não tem como ser feliz e ter sucesso e ser poderosa desse jeito. Eu forjei todas as coisas para chegar no topo e cheguei. Não estou falando, esse meu discurso não é de um lugar recalcado de alguém que olha pela janela e fala, não, mas aquela ali... Não, eu fui lá e vivi isso. E não me satisfez, não me fez sentir melhor, não me fez sentir poderosa. Ao contrário, quanto mais eu subia, mais fraca eu me sentia. E quando eu comecei a me apropriar desses pacotinhos, eu entendi que eu não quero ser uma estrela sozinha, né? Eu acredito em constelação. E a gente brilha por um tempo, mas às vezes a nossa luz se apaga. Se a gente for constelação, a gente se alimenta da luz do outro. Como no dia que a luz do outro se apagar, ela vai se alimentar na nossa. Isso fez muito mais sentido para mim. E aí eu comecei a entender que eu tenho 48 anos e começo a conversar com essa longevidade, com essa compreensão da vida. E agradeço realmente por ter tido essa tomada de consciência que me fez me apropriar daquilo que é realmente meu, porque entrar nesse momento da vida, sem isso, seria muito difícil, porque a gente vai atribuindo valores que não estão em nós. Enquanto a gente jogar o nosso poder na aprovação alheia, não existe poder. Não existe poder que depende da validação do outro para se sentir poderoso. E eu vi que o caminho que eu construí era um caminho que dependia única e exclusivamente da validação do outro, da aprovação alheia, de que alguém virasse para mim e me dissesse que eu era boa o suficiente. E essa verdade não entra na cabeça enquanto você não acredita que você é verdadeiramente bom, e você só acredita que é verdadeiramente bom quando você se apropria daquilo que é seu. Não adianta querer ter o que o outro tem, porque o outro é bom naquilo e você é bom nisso. E essa troca é o que nos faz, como humanos, caminhar para um lugar feliz, para um lugar de verdadeiro sucesso. Não foi um processo fácil, porque a gente, principalmente nesse lugar do transtorno e da doença mesmo, é muito difícil desconstruir tudo aquilo que a gente acreditou. Em especial, nós, mulheres, a gente acredita em muitas crenças imbecis, né? Que a gente tem um prazo de validade, que a partir do momento que você para de menstruar, você não é mais interessante, que você não tem mais capacidade de realizar. E aí eu penso realmente que quando você está, uma árvore, quando entra no outono, as folhas caem. Se a gente se apegar na folha que caiu, a gente deixa de cuidar do interior dessa árvore, que é o que pode fazer com que ela floresça novamente numa nova primavera. E a gente aprendeu muito erradamente que a velhice era um lugar feio. E se a gente não se liberta dessa prisão do espelho, acontece o que a gente vê por aí, né? O pessoal tentando manter uma juventude a qualquer preço, uma beleza padronizada, onde todo mundo tem a mesma cara, a mesma boca, os mesmos cílios, tentando manter algo que não tem como manter. Porque chegar no topo da pirâmide, você pode... já é um jogo perdido, quando começam a rolar os dados. Porque se você ganhar para a forma física, se você ganhar no dinheiro, se você ganhar na educação, ou em qualquer coisa, você vai perder para o tempo. Não tem jeito. E imagino que deva ser muito frustrante chegar lá na frente e falar, poxa, eu lutei tanto e perdi para o tempo. Pela primeira vez, depois de tudo isso, eu comecei a me sentir alguém verdadeiramente poderosa, por isso que eu venho dividir com vocês essa experiência, porque eu gostaria que alguém tivesse me dito isso lá atrás. O quanto esses caminhos que instituíram para nós são equivocados. Né? Realmente, a estrutura, o outono da nossa vida, né, em inglês fall, não à toa já nos leva a acreditar que é queda. Né? E eu acho que, se a gente entra na longevidade, entendendo que ela é um segundo ato para que a gente faça o que a gente veio realmente fazer aqui,
pode ser um momento muito feliz da vida. Não mais olhando para as limitações que a juventude, né? Eu já não tenho, apesar de ter 48 anos e não estar ainda na geração platinada, eu já não tenho mais a mesma capacidade física que eu tinha com 20. Eu posso olhar para isso, ou eu posso entender que a minha capacidade mental, hoje, é uma capacidade que com 20 eu não tinha. Então, eu acredito muito que a beleza da maturidade está nessa troca de percepção, em transformar o olhar, em ressignificar coisas que nos ensinaram em prol aí de um capitalismo que não vai nos fazer ser melhores, como seres humanos, como humanidade mesmo. Então, eu acho que a beleza da maturidade realmente é a capacidade de transformar o olhar, de ver de uma forma diferente, de perceber o mundo de uma forma diferente, desenvolvendo dentro da gente, para que a gente possa fazer no nosso segundo ato o que a gente realmente veio fazer aqui. Né? Enquanto a gente estiver preso no espelho, a gente deixa passar coisas muito importantes, porque o espelho realmente ele é feito para nos dizer que a gente não é bom. E enquanto a gente acreditar nisso, é impossível realizar algo grandioso. Então, eu acho que a curva que essa prisão do espelho te traz sempre será decadente, porque ninguém fica melhor com o tempo, fisicamente, ou com a pele, ou com a forma, né, ou com a força da juventude. Porém, a longevidade, para mim, hoje, é um tempo projetado no futuro para que a gente venha devolver, com a consciência que a gente ganha dos anos, para a humanidade, para nós, individualmente, essa perspectiva de transformação. É o tempo do futuro onde a gente vai realizar aquilo que a gente veio fazer aqui, com o nosso pacotinho lá dado por Deus, com os nossos talentos. Quando a gente perde tempo com o espelho e com a dor de não ser mais jovem, a gente só perpetua essa longevidade como uma angústia, com a tristeza de não ter mais a juventude a seu favor. Então, não faz sentido. Né? É uma escolha racional. Acho que a gente é muito condicionado a ir sempre nessa prisão, porque é o que a gente é ensinado desde que a gente nasce até sempre, e chega uma hora que realmente você tem que encarar isso como um lugar de libertação. E acho que a longevidade como libertação, se ela tem essa proposta real de nos libertar disso tudo, ela vai nos levar a um caminho de entregar para o mundo algo melhor, um olhar diferente, uma ideia diferente, um tempo de criar coisas diferentes. Eu sonhei por muitos anos com coisas ligadas ao corpo, mas nesse momento eu entendi que o meu corpo é simplesmente o templo para que eu possa continuar sonhando. E acho que realmente isso é onde as pessoas que entram nesse momento da longevidade, nesse segundo ato das suas vidas, têm que se apropriar. Nós, mulheres, principalmente, porque a gente está o tempo inteiro, não que os homens não passem por isso, porque eu acho que existem outras provações e outros lugares de poder que são cobrados de vocês, mas a mulher é muito ligada à estética. Não à toa, o Brasil, por exemplo, é o país que mais consome cirurgia plástica. E eu vejo muitas amigas e muitas mulheres admiráveis perdendo potência, força, tempo e dias felizes em busca de uma juventude que não tem jeito de voltar. Né? Quando, se elas se apropriarem daquilo que elas realmente têm de bom, elas podem se tornar uma longeva interessante. Eu não consegui ser longilínea como eu sonhava ser, mas pretendo ser essa longeva que tem a responsabilidade de devolver para o mundo toda essa compreensão de história que eu tive, através desse caminho que eu tracei tão equivocado, buscando as coisas onde me diziam que a felicidade estava. Eu era só uma menina que acreditou na professora de jazz que disse que a coxa dela não era fina o suficiente para que ela fizesse o balé que ela sonhava. Foi meu primeiro banimento, foi o primeiro momento da minha vida, quando eu tinha 8 anos, que eu entendi que o meu corpo podia me limitar de fazer algo que eu sonhasse em fazer. E eu acreditei. Eu acreditei nas promessas das revistas, eu acreditei na promessa da fama, como tantas meninas hoje acreditam. Né? Hoje é muito difícil você falar com uma menina cujo sonho seja ser médica. A maioria quer ser blogueira, né? Porque já sofre dessa coisa da imagem, já compra a vida do outro como um sucesso absoluto. Né? A gente vive uma grande farsa. Hoje, o que era dramaturgia há 50 anos atrás, hoje é Instagram. Né? E a gente está lá o tempo inteiro. O espelho se transformou em 1000 telas de celulares, das quais você precisa de aprovação. Uma pessoa jovem, se ela não tem a quantidade de curtidas que ela espera ter, ela se sente
mal, ela se sente feia, ela se sente inferior, porque ela se compara com a pessoa do lado que vende uma outra mentira parecida com a dela, e a gente está seguindo como humanidade, como gado, sem questionar absolutamente nada, e comprando a felicidade, o sucesso do outro como algo que nos diminui. Então, eu realmente acredito que o sucesso é o indivíduo. A gente não tem, cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua potência, cada um tem a sua visão de mundo, e essas visões é que podem transformar essa realidade toda que a gente está vivendo hoje. A gente não precisa temer. Se a gente continuar nesse caminho de todos buscando o mesmo lugar, a mesma aparência, a juventude a qualquer custo, abrindo mão da saúde. Eu, quando resolvi fazer dieta nos anos 90, porque eu queria ter o corpo que era o corpo dito como de sucesso, eu fiz uma conta. Eu falei, bom, eu sabia que aquilo fazia mal. Não sabia quão mal fazia. Depois, mais tarde, eu sofri as consequências. Mas eu sabia que algum mal me fazia. Porém, parecia para mim uma conta lógica eu perder 10 anos da minha vida. Eu tinha 18, então você acha que 10 anos a menos não vai ter problema nenhum? Vou abrir 10 anos da minha vida, porque eu prefiro viver 10 anos a menos com este corpo forjado, mesmo que seja difícil manter, mesmo que seja sofrido, porque eu vou conseguir beber da fonte da vida tudo aquilo que eu quero. Enquanto, se eu for a menina gordinha, eu não vou conseguir. Então, eu sacrifiquei 10 anos da minha longevidade, conscientemente, em prol de me adequar, porque eu não olhava para mim como alguém boa o suficiente. Hoje que eu chego a conversar com esse lugar da longevidade, esses 10 anos me fazem falta, porque eu tenho certeza que o que a minha mente é capaz de produzir é muito diferente do que o meu corpo já fez. E eu quero muito devolver ao mundo essa história, para que outras adolescentes não sofram os mesmos transtornos que eu, não fiquem presas no mesmo lugar que eu. E eu vejo que cada vez mais se torna necessário falar dessa coisa da imagem. A gente tem uma geração muito deturpada em relação a isso, que vive através de filtros que não se reconhece mais. Eu acho que, em 40 anos, vai ser muito difícil alguém se olhar no espelho sabendo quem é, porque a gente tem tantas interferências nessa imagem, né, que as pessoas não se reconhecem mais. E o transtorno de imagem e a dismorfia são um lugar muito delicado. E, cada vez mais, adolescentes estão caminhando para isso. Então, o meu empoderamento de toda essa história e da minha facilidade em comunicá-la virou um grande sonho para o meu segundo ato, que eu espero, com essa lógica toda, devolver e ter uma oportunidade de fazer diferente. Né? Há pouco tempo, eu vivi uma experiência, eu sou atriz, estou em cartaz no teatro, e me deram um figurino para fazer a peça que não favorece, que eu fico me engorda. Em outros momentos da vida, eu não subiria no palco, mas eu me desafiei e falei, não estou confortável, mas eu vou. Não é isso, eu tenho mais para mostrar do que o meu corpo. E aí, eu lidei com outra coisa que eu não imaginava, que era a minha pele. Eu falei, a minha pele não é mais a pele que era. E não é mais. Eu posso tentar me melhorar, mas eu não vou ter mais a pele viçosa dos 20 anos. Porém, eu posso usar essa história para modificar o mundo, para fazer aquilo que eu acredito. Eu ganhei essa história, né? Eu tornei pública o transtorno alimentar no momento que eu pouco tinha a se dizer sobre isso. E, por anos, eu me perguntei por que eu fiz isso, por que eu fui lá. Eu fiz a primeira edição de um reality show. Eu não tinha a menor ideia de que essa história viria à tona. Foi uma coisinha que eu deixei escapar lá da minha caixa preta, sem querer. E o Brasil inteiro me perguntou o que eu tinha a dizer sobre aquilo. Eu não tinha nada a dizer. Com a minha juventude, com a minha viçosidade, eu não tinha nada a dizer. Mas eu entendi, abri meu coração e me reconstruí, ressignifiquei tudo isso que eu aprendi para transformar essa história em algo que vale a pena. E isso fez todo sentido na minha vida. Então, eu entendi essa história que eu recebi e o tornar ela pública como uma história a ser contada, como uma missão de alertar esses jovens de hoje sobre os perigos de não se gostar, sobre os perigos de acreditar em tudo que se compra nas mídias sociais como verdade absoluta, sobre os perigos de não se apropriar daquilo que a gente verdadeiramente é. Então, eu quis desfazer com isso, essa pirâmide, onde só um chega lá em cima, para que todos, para transformar num grande círculo, onde a gente seja capaz de potencializar o outro, porque a gente não tem medo, ele não representa mais uma ameaça. Né? A gente está apropriado daquilo que a gente é. O nosso tronco, enquanto ele estiver bom e amar a vida, e tiver um olhar curioso para a vida,
ele vai produzir boas flores, mesmo que elas não sejam mais as flores tão coloridas da juventude, né? E cabe a gente transformar essa capacidade na capacidade de sonhar, na capacidade de produzir e na capacidade de impactar, daí racionalmente, conscientemente, com boas ideias, um mundo para que seja realmente um lugar melhor, onde a gente se respeite dentro da nossa própria natureza, a gente não consuma o belo como algo padronizado. Nem o sucesso, nem a beleza são padronizados. Sucesso para mim é diferente do sucesso para você, a beleza para mim é diferente da beleza para você. E a gente precisa se predispor a educar o nosso olhar, para a gente e para o próximo, né? A gente viveu muito tempo onde a gente tirava um sarro da pessoa que era mais gordinha, ou falavam do negro, e tudo isso que acontece, todos esses preconceitos e essas coisas. Quem disse que o branco que é bonito? Quem disse que o magro que é bonito? Tudo tem sua beleza quando a gente abre o coração e quando a gente está apropriado do que a gente é, porque a gente não precisa da beleza do outro, a gente não precisa do brilho do outro para poder se projetar. Então, nesse momento, eu acho que a longevidade é exatamente esse momento maravilhoso da vida, em que conscientemente a gente pode, e no meu caso, quero muito devolver para o mundo essa segunda oportunidade que eu tenho. A minha primeira oportunidade, eu maltratei muito o meu corpo, porque eu não aceitava ele. Eu vejo eu e o meu corpo como se fosse um casal, e o meu corpo é aquele marido que eu só abusei, que eu só xinguei, que eu só quis tirar tudo dele. Eu nunca vi que ele tinha uma atenção que ele merecia ter. Eu nunca dei a ele o cuidado que ele merecia ter, o amor que ele merecia ter. E não é isso que eu vou fazer na minha velhice. Eu, com toda essa história de corpo, vocês imaginam o quanto é difícil para mim envelhecer. Tem um lado que ainda é, não vou mentir. Mas eu entendo toda essa história como uma segunda oportunidade. Eu nasci lá atrás e judiei de todo esse caminho, e agora Deus está me dando a oportunidade de ver a velhice de um jeito que eu possa cuidar dela como eu não cuidei do meu corpo, que eu possa cuidar do meu melhor, que eu possa cuidar do meu pacotinho, que eu possa regar as minhas plantas e as minhas sementes para que elas floresçam e perpetuem coisas boas. Não vale a pena ser longevo se a gente está só fazendo uma forma de perpetuar a angústia de não ser mais jovem. Então, é uma escolha nossa, né? Como vocês escolhem viver essa longevidade? Angustiados porque você está perpetuando a falta da juventude, ou usando esse tempo para realmente devolver para a humanidade aquilo que a gente veio fazer aqui. A gente já recebeu um primeiro ato, aí, os 50 primeiros anos da vida, o que dá para dar uma boa leitura do que a gente veio fazer aqui, de quais são nossos potenciais. E esses potenciais é o que a gente tem que devolver aprimorado para a humanidade. Então, acho que quando a gente passa a ver a longevidade desse jeito, ela se torna uma aliada e não mais uma ameaça. E é disso que eu queria ter falado. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que isso ecoe em vocês de alguma forma, que transforme esses caminhos, que essas pequenas práticas, que eu fui chamando de pequenos milagres ao longo da vida, né? De olhar para um espelho e desviar o seu olhar da ruga que está surgindo, mas jogar esse olhar para a ideia que está florescendo, ao mesmo tempo que a ruga está aparecendo um bom pensamento, uma boa reflexão sobre o mundo. Então, se a gente potencializa isso e se obriga a fazer isso, foi uma escolha muito consciente minha, porque no começo não era fácil. Eu olhava e minha cabeça desviava para aquilo que não estava bom. Vocês imaginam que eu era uma pessoa, sou ainda uma pessoa dismórfica, que tem um problema de imagem. Mas eu consegui, por isso que eu falo, se eu conseguir, todo mundo pode conseguir, né? Quem é doente pode conseguir, quem não é, tem a obrigação de fazer isso, porque é qualidade de vida. Essa coisa, a prisão do espelho, nos rouba a vida, nos rouba o tempo, nos rouba a alegria. Então, a gente vive até quando permitindo isso, né? Até quando a gente vai ficar se rendendo àquilo que a gente não tem, sem olhar para aquilo que a gente tem, né? Eu acho que o caminho é um caminho muito mais leve, muito mais feliz. Essa transformação de olhar que a maturidade te dá é o único caminho da leveza. E levar uma vida pesada é muito triste. Eu caminhei a vida inteira buscando essa leveza, e eu encontrei essa leveza não no corpo, mas sim dentro de mim mesma, me apropriando dessas coisas que, ao longo da vida, me disseram que era para eu esconder. E tudo que eu escondi na minha caixa preta foi o que me fez realmente encontrar o caminho do verdadeiro poder, que é o que eu gostaria que todos nós encontrássemos, jovens ou longevos, em qualquer fase da vida, porque a vida vale muito mais a pena de ser vivida assim. Obrigada.
Se vocês quiserem abrir para algum tipo de pergunta, temos um tempinho ainda. Obrigada, boa tarde a todos. Meu nome é Valéria. Queria te agradecer, porque a gente está nesse evento discutindo como envelhecer, como viver bem, como viver melhor, e o que você traz é uma questão importante, que é como processar a vida de uma maneira mais leve. E se a gente fica refém de uma imagem e refém de um exercício... Eu fico sempre nervosa quando eu falo em público. Quando a gente fica refém de um exercício de comparação, quando eu estou sempre me comparando com alguém, é sempre um lugar de perda. E sempre um lugar de frustração. A curva é sempre decadente, não Sempre. tem jeito. Sempre frustração. Envelhecer não é fácil, mas ele pode ser divertido, se a gente não ficar com a referência da perda. Porque a gente, né, parece um jogo de palavras e não é. Envelhecer não é se resignar, né? É reinterpretar o que a vida te oferece. Porque a alternativa a envelhecer não é divertida. Não, de jeito nenhum. Acho que ninguém quer essa alternativa. Então, é muito legal o que você colocou, muito legal essa ideia que você colocou muito bem, de quando a gente fica refém do olhar do outro, é sempre um lugar de frustração. É o poder que não está nas nossas mãos, não é poder. Né? Exatamente. Se você projeta o teu poder na aprovação alheia, no like alheio, no elogio alheio, o que você está fazendo com a sua vida é uma grande cilada, né? É um porque tiro o no pé. poder não está aí. É um tiro no pé. Você vai sempre... O poder realmente é individual. Não tem como projetar no outro, ninguém vai te dizer o que você quer ouvir. Ou, às vezes, vão te dizer e te enganar também. Então, são tantas as ciladas desse caminho, né? E tão triste essa forma, que para mim é muito clara, de como a gente instituiu essa sociedade mesmo, tendo que disputar. Daí também vem esse lugar da disputa entre mulheres tão falada, né? Porque você só está lá no topo enquanto tem alguém pior. Como se fosse um jogo de eliminação. E nós, como humanidade, não vamos caminhar enquanto a gente precisar eliminar alguém. Exatamente. Né? E não caminhar do lado, até porque caminhar do lado faz isso ser mais leve. Não é? Até nesse momento da longevidade que a gente olha. Imagina viver isso sozinho. Né? Deve ser muito doloroso, porque aí, de fato, você vai ficar preso naquele espelho. E é o que você falou, não é bom envelhecer, né? Lidar com as limitações da memória, do corpo, da força, da juventude, da pele, é muito difícil. Mas porque se a gente fica nesse lugar de comparação, aí é terrível mesmo. Se a gente pode entender que a gente ganha valor ao viver mais, né? Porque envelhecer tem uma conotação negativa também, que o próprio marketing criou, né? Porque o velho já é o velho, é o que precisa ser descartado. Então, esse combate ao etarismo é muito importante, ao idadismo, como vem falando. Então, são vários os ismos que a gente tem que ir contra, né? E a questão do distúrbio alimentar, ou do distúrbio de imagem, ou dos tantos distúrbios que a gente vem vivendo hoje, se agravam quando eles não são resolvidos. Muitos números aumentaram demais nos últimos 10 anos. Não é porque a gente entra... E eu tenho mania de monopolizar as conversas. Então, não podemos? Vocês me atirem alguma coisa... Temos algum tempo. Se a gente vai somando essa falta de visibilidade das pessoas mais velhas, das mulheres que passam dos 50, que não resolveram o processo de amadurecimento interno emocional... Isso vira uma angústia perpetuada, né? E eu acho que essa é a grande pergunta, né? Por que você quer ser longevo? Para sofrer a cada dia esperando a morte chegar e olhando para a juventude que você não tem mais? Ou para fazer realmente alguma coisa com isso? Porque é inevitável. Então, o que adianta sofrer? Importante figuras públicas com repercussão como você, que colocam essa questão abertamente, de que assim, temos problemas, mas vamos enfrentá-los, né? E é a partir desse tipo de espaço de escuta, de fala, que a gente pode entrar nesse processo, viver a maturidade de uma maneira mais tranquila. Então, mais leve, mais dividida, mais lado a lado, né? Não na pirâmide, sim na grande roda, que eu acho que é
que é muito mais interessante, que faz essa passagem breve que a gente tem aqui nesse planeta ser mais feliz, né? Muito legal. Obrigada. Obrigada. Meu Olá, nome é tudo Sérgio, bem? não sei se você conhece, sou amigo do Tiago. Então tá bom. Quem não é, Sérgio? Quem não é? Tantos anos convivendo junto, desde a época da Secretaria de Esportes. Bom, parabéns pela tua apresentação, ótima. E eu queria que você pudesse avaliar, analisar o que mudou no mundo e principalmente nas mulheres, que elas passaram de um tempo para cá aceitando o cabelo branco. Eu acho que vem de toda essa luta, né, que das coisas como você chama mesmo? Que a Valéria estava falando, né? Eu acho que a gente vive um momento que a gente fala até meio chato de repressão, a gente tem medo de se expressar, a gente tem medo de errar, mas acho que é necessário, né? Meio como a lei do cinto de segurança, que quando falaram que a gente tinha que usar cinto, todo mundo fala, mas que é isso? Que impuseram a multa. E depois a gente se acostumou. Eu espero que chegue uma hora que a repressão, né, e esse pessoal de plantão aí para pegar os nossos erros se acabe, mas eu acho que através disso a gente começa a discutir assuntos e começa a olhar para o outro de uma outra forma. Eu, com essa relação toda com a autogordofobia, eu nunca fui uma pessoa gordofóbica, mas eu tinha um medo de ser gorda muito grande. E eu comecei a participar de fóruns. E um dia eu comecei a conseguir ver as pessoas gordas como pessoas bonitas, porque eu ressignifiquei isso na minha cabeça. E eu acho que essas discussões se tornam importantes por isso. Mesmo um talkzinho pequeno, que você tem uma troca, ele abre a tua cabeça em algum lugar. E acho que a coisa do cabelo branco e do corpo vem muito dessas discussões, desse momento que a gente está reprimindo aquilo que a gente não aceita mais como humanidade, que a gente entendeu que é muito pesado. E a gente vai abrindo esse nosso olhar, falar, não, isso não é feio. E realmente ir se empoderando das outras coisas, vai tornando esse cabelo branco, ou esse corpo que eu achava que era gordo, ou aquela forma que eu achava que não era bonita, ou aquela ruga, em coisas menores, né? Vai transformando, vai diminuindo, vai diluindo. Aos poucos, acho que é um longo caminho. Com essa história toda, eu pretendo deixar a minha pedra nesse caminho, deixar a minha marca nisso. Eu tive uma história que se tornou pública, e, como eu disse, muitos anos eu não soube por quê. E eu podia ter recusado ela por o resto da minha vida. Mas eu entendi que, até por eu ter tornado pública, é uma missão aí que Deus me mandou de fazer a minha parte, de olhar para esses jovens e falar, então, vocês querem ser famosos? Eu também queria, eu fui, não adianta nada, porque o meu poder não era meu, era da pessoa que comprava a minha revista, ou que lia, não sei, eu estava só pedindo, pelo amor de Deus, falem para mim que eu sou boa, porque eu não era uma pessoa que chegou lá, um artista, que tinha construído uma voz. Hoje a gente tem um monte de gente querendo ser artista, né? Para que, se você não tem voz? Você vai falar o quê? Hoje eu estou muito mais apropriada desse lugar. Hoje eu me sinto, embora eu não tenha mais legiões de fãs por aí, eu me sinto muito mais artista do que eu me respeito mais como artista do que eu me respeitava, porque eu entendi o que eu tenho que fazer com a minha voz, né? E eu acho que é isso, a gente vai descobrindo essas vozes e o resto vai ficando pequeno. Acho importante as mulheres assumirem o cabelo branco, assumirem as formas que têm, e se sentirem felizes e poderosas com isso, né? Eu nem sei como isso se deu, acredito muito que foi nesse momento dessa constituição capitalista da forma que é, mas eu já ouvi histórias horríveis de mulheres gordas que iam negociar, por exemplo, e ocupavam lugares de destaque, que, enquanto estavam negociando com alguém, o homem sentado diante delas olhava para a barriga o tempo inteiro, como forma de desestruturar uma negociação. Quer dizer, a gente usou, isso tudo levou a gente a tantos subterfúgios sujos e obscuros aí para chegar no lugar, no objetivo, que eu acho que tudo isso está sendo questionado. A minha ideia é dar mais uma marretada de questão com isso, com toda essa minha história, que eu espero que faça sentido para essas novas gerações, que estão cada vez mais presas na imagem, que estão cada vez mais presas na comparação, né? Porque a comparação é uma constante. As meninas, eu tenho uma filha de 17 anos, eu vejo como que é a turminha dela. Se elas postam uma foto e o menino que elas gostam não for lá e não curtir a foto, é uma tragédia. O mundo se acabou. Entendeu? De repente, o cara nem viu, mas já é um sofrimento. Então, para que a gente está buscando esse sofrimento? Tem que se discutir, tem que falar, tem que reprimir, tem que ser chato, tem que ter os chatos de plantão para que a gente se eduque, para que a gente eduque nosso olhar. Nem todo mundo tem isso espontaneamente. Eu sempre tive muita sede de viver, e de viver bem, e de sugar da vida o máximo que ela pudesse me trazer. Então, chegou uma hora que eu realmente falei, eu vou continuar assim,
me privando de viver um dia na praia porque eu não me sinto confortável com o meu corpo, ou eu vou entender que eu sou melhor em tantas outras coisas, deixa o corpo bom para quem tem. Enfim, né, e esse caminho realmente vai fazendo a gente ir enxergando a vida aos poucos de uma forma diferente, enxergando no outro qualidades que antes a gente não conseguia ver, que estavam escondidas atrás de um cabelo branco, ou atrás de uma pele que já não tem mais viço, ou atrás de um corpo que a gente não julga, o corpo do sucesso. Acho que isso tudo vai desconstruindo. E o nosso papel, nesse momento, é muito claro para mim, é um momento de desconstrução. Acho que a gente passa... Essa parte transitória é a mais difícil, né? Acho que quando chegar lá na frente... Porque antes a gente não sofria tanto porque a gente ignorava, né? Então, quando você ignora, você não tem problema. Hoje a gente sabe, não consegue tirar de nós, muitas vezes, coisas que já estão enraigadas culturalmente, né? Porque a gente cresceu ouvindo isso. É difícil, de repente, você se achar bom o suficiente, se desde pequena você entendeu que você não era boa o suficiente. Então, é uma escolha consciente mesmo. E eu acho que essa consciência vem desse lugar das discussões, dos perfis, né? As redes sociais são péssimas, por um lado, mas tem muita gente fazendo coisas boas, falando coisas relevantes, né? A gente tem o filtro e o livre-arbítrio de escolher aquilo que a gente vai consumir, para se melhorar, para se aperfeiçoar, para se aprimorar, para se tornar realmente alguém empoderado, né? Uma palavra que está na moda, mas que é verdade, a gente só se empodera daquilo que é da nossa natureza. Não adianta querer entrar no segundo ato da vida, se empoderando de um lugar que você forjou ali. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, para mim, é muito claro essa imagem do tronco, assim, né? De abastecer o nosso, de olhar para esse cerne de nós mesmos, assim, do que a gente é. O ficar mais velho é isso, gente, traz uma compreensão da vida diferente. E a gente pode compreender isso de uma forma diferente, né? De olhar para a gente e falar, pô, mas eu sou boa nisso, sou fraca naquilo. Eu vou potencializar, vou tentar melhorar isso que eu sou fraca, mas eu já sei que eu sou fraca, eu vou conseguir caminhar um tanto, mas eu não vou ser perfeita nisso. Vou aperfeiçoar aquilo que eu já tenho de bom, porque aí eu posso me tornar melhor, né? Então, eu acho que é esse olhar que faz a longevidade valer a pena, senão não vale. Viver reclamando e olhando para a juventude, para quê? Né? Não faz sentido. Mais alguém? Gente, então, muito obrigada. É um prazer participar dessa Expo, que traz tantos temas e assuntos importantes. Fico muito feliz de ter vindo dar a minha contribuição e contar essa história para vocês, que eu espero que, de alguma forma, faça sentido e transforme um pouquinho a cabeça, mesmo num lugar de reeducação de olhar, de ressignificação de tanta bobagem que a gente aprendeu ao longo da vida, né? Eu escrevi um livro que chama Louca Eu, que traz todas essas histórias, e o nome até é uma brincadeira, porque eu falo de todo esse caminho, né? Falo, poxa, a sociedade me disse que eu tinha que ser magra, que eu tinha que ser famosa, que eu tinha que ser inteligente, que eu tinha que ser culta, que eu tinha que ser rica. Né? Aí eu desenvolvi um bando de transtorno e a louca sou eu. Então, acho que é uma boa reflexão, né, para a gente jogar para o mundo. A loucura que há em nós, às vezes, pode nos curar de um monte de caminho e de ciladas aí, desse lugar que disseram para a gente que é o único lugar para sucesso. Tem muitas formas de ter sucesso. E a gente vê gente de sucesso em todos os lugares, se a gente conseguir aprimorar o nosso olhar. Obrigada. Deixa eu agradecer você, por favor. Cuidado, por gentileza. Maravilhoso, né, senhoras e senhores? Maravilhoso. A Leca Begliomini aqui com a gente. Uma grande honra ter recebido você aqui, Leca. Muito obrigado por participar aqui da Longevidade Expo Mais Fórum 2023. Muito obrigado pelas considerações que você nos trouxe aqui, não é?